Olá pessoal, ontem eu falei alguma coisa sobre filosofia, ou melhor, filosofia de Edmund Husserl, a fenomenologia, para tentar fazer algumas análises a respeito de terra plana e terra globoide. E aí, aí choveram comentários e muitos e-mails. Claro, eu estou adorando, porque é uma oportunidade que estou tendo quase que acidental de fazer propaganda para o meu curso. A filosofia, afinal, serve para alguma coisa, para discutir bases e fundamentos de certas defesas, como, por exemplo, da Terra plana ou da Terra globoide. Aliás, eu disse desde o começo, eu ainda não sou terraplanista, mas eu estou me dando a liberdade de investigar, coisa que muita gente não permite, não é nem permitido tocar no assunto. Claro, também não posso negar o fato de que estou percebendo que há muito mais cientificidade nos argumentos dos terraplanistas do que dos globalistas. Bem, isso também é polêmico, muita gente se revoltou com isso que eu falei. Mas enfim, o fato de eu estar fazendo esse vídeo agora é por causa de alguns comentários, alguns e-mails que eu recebi, de gente se mostrando preocupada com a minha sanidade mental, porque afinal de contas é irrefutável que a defesa da Terra bola é irrefutável a partir do momento que um satélite lá em cima fotografa a Terra. A foto está mostrando que a Terra é um globo. Como que eu estou negando essa evidência? Bem, eu já falei ontem que nenhuma fotografia terá a capacidade de dar o globo inteiro, de registrar ou de fotografar o globo inteiro, assim como a percepção humana não tem capacidade de abarcar a totalidade de um objeto. Isso eu já falei ontem, volto a repetir, sempre que nós olhamos para um objeto, haverá uma parte em perspectiva, haverá uma parte oculta. Bem, aí a questão é que muita gente está dizendo que várias fotografias de todas as partes do objeto dão uma noção. Acontece que cada uma das fotografias isoladamente é igual à que antecedeu, igual à que a sucederá. São partes de um objeto. E ao analisarmos uma série de fotografias, não temos a possibilidade de dizer qual é a totalidade delas, senão recorrendo à imaginação. Ou, melhor, um dos fundamentos da experiência, que a filosofia de Husserl vai chamar de protenção. Protenção, uma palavra só. Bem, o fato é o seguinte, seja uma fotografia ou a visão do planeta lá de cima, isso naturalmente que está no âmbito da experiência humana. E a questão da filosofia de Husserl é justamente essa, tentar entender ou compreender a estrutura essencial da experiência. Porque toda experiência prevê uma estrutura, ou já pressupõe uma estrutura. Bem, essa estrutura nós costumamos sempre falar dela em termos visuais, mas como se trata da percepção, pode ser também descrita em termos auditivos. Por exemplo, vou tentar dar um exemplo de como é essa estrutura. Imaginem um funcionário, um office boy, chegando para trabalhar e o seu chefe lhe faz um aceno. E assim que ele entra na sala do chefe, o chefe com uma carta na mão diz: leve essa carta ao correio. Bem, essa experiência que o office boy fez é a experiência de uma totalidade. Leve essa carta no correio, ali há um comando. Enquanto comando, ele está fechado, ou seja, total. Há uma compreensão do que o chefe está dizendo. Mas como que vem essa compreensão? Como que há compreensão da totalidade de uma frase, de um comando? Bem, é preciso analisar a estrutura própria de uma frase. Leve esta carta ao correio. São várias palavras. Leve esta carta ao correio. 5 palavras.
Essas 5 palavras pressupõem, enquanto objeto da experiência, uma sequência encadeada, uma sequência lógica. Uma palavra, depois outra palavra, depois outra palavra e depois outra palavra. Pressupõe também que cada palavra, ao ser dita, tenha um fim e logo comece outra. Isso é o óbvio. Leve, acabou. Esta, acabou. Carta, acabou. Ao, acabou. Correio, acabou. Palavras que começam e terminam. Agora, do ponto de vista do sujeito que está ouvindo a proposição, cada um desses termos, embora tenha dado lugar ao outro na sequência, ele não pode acabar. Porque, uma vez acabado, a frase não tem sentido. Se eu disser, leve esta carta ao correio, quando eu terminar, quando eu chegar na palavra correio, já não existir nenhuma outra anterior, na minha, eu vou colocar entre aspas, lembrança, eu não sei do que se trata, não saberei do que se trata, não saberei que comando foi dado. Por exemplo, imagine um sujeito que só consegue lembrar a palavra do momento. Se alguém diz, leve essa carta no correio, essa frase, esse comando será de 5 partes, ou de 5 momentos. Leve esta carta ao correio. 5 momentos. Se na passagem de um momento por outro, a palavra do momento anterior for esquecida, e assim sucessivamente até correio, não haverá comando porque não haverá compreensão nenhuma do todo, da totalidade do comando. Isso pode acontecer em casos bastante extremos, uma falta total de atenção ao que foi dito. Bem, isso não quer dizer que nós tenhamos que lembrar de cada palavra na sequência, porque lembrar já implicaria aí num exercício de trazer à memória o que foi dito. Não é isso que acontece dentro de nós. O que acontece é que temos na capacidade da experiência, na estrutura da experiência, a capacidade de reter. Eu tenho a capacidade, por exemplo, de reter todas as palavras até que chegue na última para formar o conjunto, para formar a totalidade do comando. Quando a pessoa me diz, leve esta carta, quando ouço a palavra carta, ainda retenho as outras 2 palavras anteriores. Só que tem um detalhe, isso chama-se retenção, evidentemente. Tem um detalhe. Enquanto eu ainda não ouvi a totalidade da frase, não quer dizer que eu não faça a menor ideia do que pode vir pela frente. Imaginem, eu sou o office boy, meu chefe me chama e diz, leve essa carta ao correio. Enquanto eu estou apenas ouvindo até a metade da frase, leve esta carta, eu, na minha experiência, na estrutura da minha experiência, já estou prevendo o que vem pela frente. De certo modo, a minha experiência já comporta o que ainda não veio. Eu já estou fazendo a experiência de algo que ainda não foi dado, mas já está na experiência. Eu já suponho, evidentemente, ao ouvir a frase leve esta carta, que terá que ser ou alguém, uma pessoa, ou uma caixa postal, ou algo mais ou menos parecido a isso. Então, essa minha, digamos, expectativa do que vem já faz parte da minha experiência, é parte da estrutura. E isso é isso que Russell chama de protenção. Então, vejam, isso é tão importante, essa protenção é tão importante, essa expectativa do que vem pela frente é tão importante, que se algo sair completamente fora daquilo que a experiência já supunha, bem, vai ficar um pouco complicado, até mesmo engraçado. Imaginem o chefe chamando o office boy, dando-lhe uma carta e dizendo, leve essa carta ao Papai Noel. Um pouco estranho, ou melhor, um pouco engraçado. Não era isso que o office boy tinha na expectativa, ou seja, na protenção, ou seja, na experiência daquilo que ainda não havia chegado.
Bem, por que todo esse blá blá blá? É exatamente esse o efeito que nos mostra, que nos dá uma mera fotografia. Ela já contém a sua protensão. Quando olhamos uma fotografia da Terra, do espaço, é evidente, é claro, é óbvio que pela estrutura da nossa experiência, a estrutura essencial da experiência, já compomos um quadro que não pode ser completamente diferente do que a foto sugere. E geralmente as fotos sugerem que seja um globo mesmo. Mas acontece que há uma diferença muito grande daquilo que foi dito por primeiro com a sua conclusão. Se eu digo, leve essa carta ao... Claro que a pessoa que ouviu leve esta carta já sabe mais ou menos o que pode vir pela frente. Aquele que viu uma terra numa fotografia, numa grande angular, é a mesma coisa. Ele só pode concluir que todo o resto que ele não viu é, evidentemente, uma continuação daquilo que ele viu. Agora, é preciso perguntar, eu não estou aqui dizendo que afirmando que a Terra não é um globo, mas é preciso perguntar até que ponto essas fotos satelitais são realmente honestas. Ou melhor, se as câmeras ou as lentes refletem exatamente o que o objeto é, porque é exatamente do começo que depende a protensão. É da retenção que se faz a protensão em termos de fenomenologia. Se começou errado, tenderá a terminar errado, como disse ontem num vídeo anterior. Então é preciso que perguntemos se as câmeras e as lentes que estão tirando fotos do satélite são as mais adequadas. É preciso termos essa liberdade. Nós, afinal de contas, a ciência, afinal de contas, não é uma estrutura dogmática. Ela é o acúmulo de todas as descobertas do passado, mais ou menos baseado na tentativa e erro. Por que agora se quer negar isso? Muito estranho que se proíbam as investigações sobre a Terra, se de fato é plana ou globoide. Bem, eu queria dizer com isso o seguinte: a nossa capacidade perceptiva, toda a nossa estrutura perceptiva, que no final das contas vai resultar na experiência, ou melhor, na estrutura essencial da experiência, ela é muito, muito complexa. Por isso devemos tomar muito cuidado com tudo o que vem da experiência somente. É preciso levar em conta que a experiência nunca se dá, o campo da experiência nunca se dá totalmente na percepção sensível. A experiência não se resume ao sensível, não pode. A nossa capacidade cognitiva, vamos dizer assim, vai muito além disso. E a nossa capacidade sensível tem sim os seus muitos limites. Outro detalhe, alguém falou que já foi mais do que provado que a Terra é um globo, porque os satélites lá em cima andam numa velocidade muito grande. Então não se trata de fotos e sim de filmes. É a mesma coisa. O filme nada mais é do que um quadro após o outro, só que de modo muito mais rápido. Mas estamos vendo sempre uma série de fotografias. É como, por exemplo, esse caso. Vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é um torno. Nós estamos vendo um objeto passando quadro a quadro pelos nossos olhos. Porém, de modo tão rápido que nos dá a impressão de que o objeto é de tal forma. Mas à medida em que os quadros vão diminuindo, a velocidade vai diminuindo, nós vamos percebendo que ele não era exatamente do jeito que parecia ser. É isso aí. Obrigado, pessoal, um abraço a todos e até depois.